perguntei a Thaís, muito preocupado, Thaís, o que eu devo falar? O que se espera de mim e tal? Não, professor, dá um depoimento aí da sua vida, e depoimento inspirador e tal. Mas aí, eu fiquei preocupado de dar depoimento sobre vida, viu, Thaís? Porque o negócio é meio complicado, o meu mundo foi outro, você entendeu? Na hora que eu entrei aqui, eu perguntei assim para a Thaís, Thaís, me ajuda aqui, Thaís, qual é a idade média? Ela, 22 anos. Né? Falei, então a turma tem 50 anos a menos que eu. Né? Meio século nos diferencia. Não é? O mundo que eu peguei foi um mundo totalmente diferente. Agora, eu ando metido aí num monte de coisas diferentes, sabe? Porque eu vivo inventando arte, sabe? Assim, vivo inventando coisa para fazer. E eu descobri que existe um problema grave no ensino de engenharia no mundo, sabe? É no mundo todo, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. As pessoas estão desistindo de engenharia, não querem fazer engenharia. A evasão nos cursos de engenharia tem sido muito grande. Né? Os cursos de engenharia têm vagas, né? Porque ninguém quer ficar lá. Nos Estados Unidos, ninguém quer fazer engenharia. Ninguém tem paciência para fazer engenharia, estão com esse problema. Né? Ao contrário dos países asiáticos, que estão formando multidões de engenheiros. Né? Tinha um um professor lá nos Estados Unidos, de engenharia, que vivia criticando o ensino de engenharia. Aí uma fundação americana pegou 500 milhões de dólares, chamou esse professor e falou assim, toma aqui 500 milhões de dólares, construa a escola de engenharia dos seus sonhos. E ele topou, né? E foi lá, ali na região de Boston, e fez essa escola, chamada Franklin Olin College of Engineering. É um college. Né? Ele fica perto de um outro college também, chamado Babson College, que são reconhecidos como uma grande escola superior especializada em empreendedorismo. E fica perto de um outro college também, que agora me esqueci o nome aqui, que é especializado em ciências humanas. Né? Bom, esse professor foi para essa escola, montou o currículo é mais ou menos, assim, grosso modo, uns 40% engenharia mesmo de fato, assim, matéria de engenharia, né? Uns 30% empreendedorismo e uns 30% ciências humanas. Certo? E eu fui lá, e passamos lá um dia inteiro, visitando um grupo assim, de umas 6 pessoas, um professor de Harvard foi nos orientando lá. Nós passamos por um grupo de estudantes assim, no corredor, e normalmente vai passando assim, um grupo de gente de fora, falando outra língua e tal. Era para as pessoas, pelo menos, olharem. Né? Eu fiquei mais para trás um pouquinho, que eu estava tirando umas fotografias com o meu iPhone, né? E eu observei, né? Na hora que o grupo passou por eles, e eu estava tirando fotografia de longe, nenhum olhou nem de lado, assim, de tão envolvido que eles estavam com aquela tarefa deles ali. Sabe? E aí nós fomos procurar saber, as vagas nessa escola são disputadas a bala, né? Ou seja, todo mundo quer estudar lá, o índice de evasão deles é 0, né? E hoje o governo americano faz uns exames, logo que você termina o curso lá, eles fazem exames, né, como se fosse o Enem aqui, e as notas que os alunos que os engenheiros dessa escola tiram são as melhores nos Estados Unidos. Eles dão de lavada no MIT, dão de lavada em Harvard, são as melhores dos Estados Unidos. Né? Bom, então, o resumo da história, né, é o seguinte, lá eles ensinam baseado em projeto, quer dizer, é um ensino baseado em tarefas, baseado em projeto. Os alunos passam o tempo todo lá sendo desafiados por projetos novos. E esses projetos não são projetos assim tirados da cabeça do professor, não. Certo? Eles se associaram com umas 15 ou 20 empresas, vendem projetos para essas empresas e fazem projetos para as empresas, e os alunos trabalham duro nesses projetos. Né?
e, ao trabalhar, vão trabalhar e aprendendo, discutindo com os professores as soluções. Tem algumas aulas formais, porque é muito difícil deixar de ter, né? Mas uma coisa interessante que eu notei, tem pouquinhas salas de aula desse tipo. A maioria das salas de aula são assim, algumas carteiras no meio e em volta equipamentos, sabe? Equipamentos. Equipamentos de serrar, de tornear, coisas que eles fazem manualmente lá. E algumas salas, que devem ser salas de curso para cálculo, coisas assim, mas as salas têm uma diferença. Não tem quadro negro só na frente, não. Você tem quadro negro nas 4 paredes. Porque, por suposto, os alunos devem estudar a lição antes de vir para a aula e vai discutir com o professor, não vai ouvir do professor. Ou seja, é um ensino por projeto e é um ensino por discussão. Muito interessante, né? Hoje tem um grupo de empresários que está montando uma escola de engenharia exatamente igual a essa, no INSPER, né? Eu estou fazendo parte lá desse projeto do INSPER, que eu acho que é espetacular, mas como a gente, dentro daquela teoria da Viviane, que eu também concordo plenamente, né, que a gente não pode pensar em solução pequena, então, essa escola de engenharia vai começar, até que a gente começa a produzir engenheiro aqui, demora para burro, até que começa a dar exemplo para as outras, também vai demorar para burro, a gente já morreu, né, então, aí não tem mais tempo. Então, ainda mais eu que estou na minha idade, não é o seu caso, mas na minha idade eu tenho que ser bem rapidinho, sabe? Então, eu procurei a turma lá da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, da onde eu sou egresso, fui aluno lá e fui professor lá. O pessoal topou, tinha um professor lá com uma liderança muito forte. Então, estou dando apoio, apresentei eles ao pessoal de Olin, dos americanos, nós levamos americanos para lá, para o UFMG, levamos professores da UFMG lá para a Olin, e está uma festa, entendeu? E o nosso projeto lá em Belo Horizonte é diferente do de São Paulo. Em São Paulo é construir a escola nova, e em Belo Horizonte é transformar uma escola de engenharia, que acho que é a maior da América Latina, com 5.000 alunos de graduação e 2.000 de pós-graduação, transformar essa escola numa escola por projeto. É projeto aí por uns 10 anos, porque é vagaroso, sabe? Muita reação, muita coisa, mas nós vamos conseguir. Mas eu estou falando isso tudo por quê? Porque eu mandei estudando esse negócio, né? Por que do ensino de projetos, por projeto? Por que essa geração nova, que é a geração de vocês, gosta do ensino por projeto, nessas experiências que estão acontecendo? Sabe por quê, gente? É porque é uma necessidade dos tempos de vocês, sabe? O mundo vinha crescendo assim devagarinho e, de repente, nós entramos numa ascensão onde o ritmo de mudanças é muito grande. E vocês, na vida profissional de vocês, vocês vão se deparar com um desconhecido todo dia. E uma coisa eu posso falar para vocês, a coisa que a gente mais encontra, seja nas empresas, seja nos governos, são pessoas com medo do desconhecido. E se você tem medo do desconhecido, você está perdido para esse mundo novo. Como é que você vai inovar, companheiro? Se você tem medo do desconhecido, como é que você vai enfrentar o mercado de hoje? Ninguém sabe como é que vai ser o mercado semana que vem. Se você tiver medo do desconhecido, você está perdido. Esse tipo de ensino hoje, o governo americano vem tentando em escola fundamental e em escola média também. Tem umas 5 ou 6 experiências nos Estados Unidos sendo feitas para ensinar, inclusive aprender a ler por projeto, sabe? Assim, é tudo por projeto. Sabe? Então, eu também tive, lá perto de Chicago, visitando virtualmente essas escolas. Nós fomos lá num congresso, era um congresso de educação para empresários, né? Muito interessante, eu não sei por que carga d'água que eu fui parar nesse congresso, sabe? Mas é interessante. E nesse congresso nós temos visita virtual. A gente ficava numa sala com a tela grande e fomos visitando 5 escolas assim, entrevistamos os alunos, conversamos com os alunos via videoconferência, né? Mas achei espetacular essa experiência do governo americano. Os americanos estão sempre na frente nessas coisas, sabe? Então, eu acho que é uma necessidade do mundo
uma necessidade da geração de vocês que não foi para a minha, sabe? É a capacidade de enfrentar o desconhecido. Vocês devem ter percebido que estão falando muito em inovação, inovação, inovação. Gente, é uma necessidade dos dias de hoje. Mas o que é isso? As pessoas nem sabem direito o que é inovar. Né? E eu fiz um livro agora, recentemente, O Verdadeiro Poder. Eu dou um exemplo lá de inovação, que é um exemplo que eu fiquei sabendo, né? Que eu contei um casinho brasileiro de inovação. Né? Alguns anos atrás, a Petrobras mergulhava a 100 metros de profundidade. Essa era a capacidade da empresa, mergulhar a 100 metros de profundidade. Naquela época, a Shell já mergulhava a 300. Aí houve lá um evento técnico interno na Petrobras, tinham lá vários engenheiros, técnico, tudo para evento para engenheiro técnico. E aí o Silveira, que era o superintendente técnico lá na época, conhecido nosso, ele virou para a turma e falou assim, gente, olha, nós vamos ficar aqui discutindo abobrinha. Se a Petrobras quiser ser uma grande empresa, ou nós vamos para 1.500 metros, ou não vai ter Petrobras do futuro. Eu queria lançar aqui um desafio seguinte, vamos chegar a 1.500 metros? E a turma topou. Abriram um projeto, analisaram todo o processo necessário, descobriram 252 pontos de dúvidas tecnológicas, abriram 252 projetos, chegaram a 1.500 metros e vão chegar a 7.000 metros por causa do pré-sal. Inovar é isso, sabe? Inovar é enfrentar o desconhecido, onde ele esteja. Inovar não é só fazer produto novo, sapato novo, bebida nova, não é nada disso, não. Isso também pode ser. Mas inovar é inovar em tudo. É buscar soluções onde elas não existem, tanto em produto quanto em processo. Soluções para custos mais baixos. Então, o que vocês vão enfrentar e que eu não enfrentei, né, é o mundo do desconhecido. E é para isso que vocês têm que se preparar. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, que a Viviane falou aqui assim, olha, tem que focar em resultado. Se não focar em resultado, não vai e tal. É exatamente isso. Né? Quer dizer, você inova quando você foca em resultado. Porque você vai falar assim, bom, qual é o resultado que eu tenho que atingir? É esse? Puxa vida, nunca ninguém atingiu. Eu não sei como atingir, mas nós vamos ter que inovar, ou seja, encontrar uma maneira de chegar lá. Tá certo? Então, essa é a atitude certa. Né? Então, gente, dito isso, essa seria assim, a mensagem que eu gostaria de dar para vocês. Né? E eu agora peço a ajuda de vocês para me dar aí umas 2 ou 3 perguntas que venham da necessidade de vocês para que eu possa procurar responder. Bom dia, professor. Sou Felipe Dibe, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maravilha. Realmente é inspirador ouvir essas histórias, primeiro da Viviane, depois do senhor. Eu sou um apaixonado por educação, e já que o senhor nos permitiu, a minha pergunta é bem pessoal. Eu tenho dificuldade para conseguir ler vários livros durante um ano. Eu quero perguntar para o senhor como que o senhor conseguiu escrever 6, sendo que eu sei que o senhor é muito mais ocupado do que eu sou e tem muito mais tarefas e responsabilidades. Mas livro a gente escreve quando precisa, isso aqui é verdade. Certo? Assim, quando você precisa dar uma mensagem. Né? Esse projeto nosso com os japoneses, sabe, me deu aquele sentimento, sabe, que eu falei assim, gente, eu estou tendo a oportunidade da minha vida. Eu fui ao Japão várias vezes, né? Então vi lá como é que eles fazem, vi o que eles estavam conseguindo com essas técnicas. Né? Falei, gente, eu estou tendo a oportunidade da minha vida, financiado pelo governo brasileiro, eu vou ter que entregar resultado, eu vou ter que trazer para o Brasil essas técnicas. Os japoneses tentaram passar isso para vários países do mundo, poucos conseguiram, o Brasil foi um deles. Mas foi com muita luta, viu, companheiro? Você tem toda a razão. Olha, era fim de semana, durante os voos, hora de aeroporto,
Eu usava tudo para escrever, você entendeu? Tudo. Mas nós conseguimos, né? Eu fiz uma outra coisa, que eu acho que humildade é uma coisa que todo mundo tem que ter, sabe? Tudo que eu escrevia, eu submetia a muita gente para criticar e dar palpite, sabe? Porque eu sempre pensei o seguinte, eu não posso, irresponsavelmente, colocar na praça alguma coisa que eu estou absorvendo aqui que pode conter erro. Eu tenho que colocar a coisa certa, né? Então, todo livro meu eu fui submetendo sempre a muitas pessoas, né? Eu tive oportunidades maravilhosas na minha vida, né? Porque, você imagina, eu era professor universitário e tal, comecei a mexer com essas coisas, e aí tive a oportunidade de participar da crise de energia do governo brasileiro, que foi um fato em 2001, né? Que eu fiquei trabalhando lá dentro do Palácio Planalto 3 meses. Né? E nós conseguimos, né? Usando tecnologia de gestão que a gente estava aprendendo com os japoneses, nós conseguimos colocar meta para todo mundo. Todo mundo dentro dessa sala aqui recebeu meta, né? Aquilo já foi a tecnologia que nós trouxemos. Então, foi um trabalho bacana, foi o maior desdobramento de metas do mundo, eu acho que foi aquele lá, nós botamos meta para tudo quanto é brasileiro e conseguimos vencer, né, a crise de energia. Então, essa experiência e várias outras experiências que nós tivemos com governos, né, experiências que nós tivemos com empresas, dezenas de empresas, revoluções que foram feitas em empresas brasileiras. Depois tive uma chance da minha vida de ouro também de participar do conselho de algumas grandes empresas brasileiras e, assim, convivendo com empresários vitoriosos, né, e aprendendo muito com eles. Aí, pô, chegou 70 anos de idade, já passei disso. Com 70, eu falei assim, gente, eu vou ter que escrever e deixar isso para a turma, né? Porque não tem graça nenhuma eu levar isso comigo, né? Então, foi que eu escrevi o último, O Verdadeiro Poder. Tem vários casinhos, e é um livro assim, que eu me esforcei para passar experiência, muito mais do que técnica. Muito embora lá tenha o 6º capítulo, que é meio indigesto. Mas o resto, o resto é tranquilo. Eu queria ver com o senhor qual a sua opinião em termos até que ponto que o ensino básico, por exemplo, que na escola eu tenho que aprender o básico para mim pensar logicamente e para poder viver, ter uma vida melhor. Mas até que é o ponto que eu tenho que receber ferramentas, por exemplo, eu tenho um primo lá que ele mexe com sorvete, mas ele recebe martelo durante um tempo para fazer sorvete, ou seja, ele não vai utilizar essa ferramenta como foco para poder valorizar o talento que ele tem, que é isso, entendeu? Qual que seria até o limite máximo que eu tenha que receber ferramentas no ensino básico que realmente são úteis e que eu possa focar no talento que eu tenho para melhorar a vida das pessoas e o país realmente ter uma economia melhor e ter um mundo melhor em si? Nós, brasileiros, deveríamos dar total prioridade para o ensino fundamental, na minha opinião. Olhando, se a gente pegar um helicóptero bem alto, assim, olhar o ensino por cima, né, eu tenho a impressão, sabe, eu não quero ser presunçoso de estar dando lição para o nosso país, mas eu tenho a impressão que nós estamos cometendo um erro dramático em nosso país. O que está acontecendo? A turma que entra pelo ensino público está condenado, sem chance, com exceções, porque tem algumas escolas no serviço público que são de primeiro mundo, por incrível que pareça, né? Por honra das professoras, de alguma líder local. Mas com exceção dessas escolas, onde você encontra um diretor que é uma pessoa brilhante, excepcional, como no interior de Pernambuco, acho que a Serra Talhada tem um diretor lá que tem uma escola fantástica, apareceu aí no Globo e tal, na televisão. Mas com exceção desses, o resto é crime, né? Nós estamos acabando com a geração de brasileiro, um atrás do outro. Eu vi aqui o funil da Viviane, puxa, é aquilo ali, faz passar mal, sabe? Ai, horrível, entendeu? Nós estamos acabando com o brasileiro. E essa brasileirada é que vai enfrentar a inovação, que vai enfrentar o mundo moderno, que vai enfrentar centenas de milhares, milhões de chineses super treinados, coreanos, japoneses, entendeu? São esses brasileirinhos, coitados. Agora, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo o seguinte. Tem um psicólogo americano, já morto, o nome dele é Abraham Maslow.
Ele lançou um conceito muito simples chamado potencial mental. Ele diz o seguinte: cada um de nós consegue aprender um pouquinho de coisa por dia, não mais do que aquilo. Podemos aprender 100 coisas, um aprende 80 coisas, outro aprende 120, eu não sei, a medida eu não sei como é que é, mas é limitado, né? Talvez a gente não esteja usando nem metade disso. Mas o fato é o seguinte: como o nosso ensino fundamental é horrível, a gente não está usando nada, o menino chega no 9º ano, lá, no 9ª série, se chegar, chega 5, só pelos dados aqui da Viviane, esses que chegam já chegam comprometidos, entendeu? Porque já não consegue, porque são tantos anos acumulados que já não consegue mais recuperar. Entra no ensino médio, já entra debilitado. E daí para fora vai, se algum conseguir chegar no curso superior, já chega debilitado. Não consegue entender nada, né? Primeiro que não tem um nível de entendimento de leitura bom, não tem um nível de matemática básico bom, nem nada disso. Aí o que eu fico pensando? Qual é o grande erro que estamos cometendo aqui no Brasil, né? Me parece, com toda a humildade, que o grande erro é o seguinte: o setor público da educação, você tem o setor privado. O setor privado paga quem pode, tem um ensino bom, razoável, algumas escolas excelentes. Esses é que vão para o curso superior, que é de graça, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, o pessoal da escola pública, né, como é que se divide isso? Todo o ensino fundamental está sob responsabilidade dos prefeitos. Ensino médio, de 3 anos, com os governadores. Ensino superior, escola técnica e ensino superior, com o governo federal. Eu acho que está errado. A impressão que eu tenho como brasileiro é que os prefeitos, nossos prefeitos, não estão preparados para assumir essa responsabilidade, sabe? Eu acho que tinha que ter uma lei aí, tipo responsabilidade fiscal, responsabilidade educacional, sabe? Você olha, prefeito que não bater a meta, o ensino todo passa para a área federal, um negócio assim meio drástico, ou não pode ser reeleito, entendeu? Ou não ganha mais verba pública de educação. Tinha que ser uma coisa assim muito grave. Mas o erro principal é esse. Se a gente for falar para tirar dinheiro do ensino superior e botar no fundamental, nossa senhora, o mundo cai, entendeu? Mas essa é a verdade, sabe? Essa é a verdade da vida, entendeu? Minha pergunta, eu vou sair um pouco do tema da educação aqui. O senhor, como experiente conselheiro e consultor de grandes empresas, eu queria saber a opinião sua com relação do empresariado brasileiro sobre a globalização. O senhor falou que o mundo é o mundo do novo, os desafios novos. Eu tenho a impressão, pelo noticiário econômico, que boa parte do nosso empresariado eles têm uma visão um pouco com medo desse novo, assim, né? Você tem infinitas medidas protecionistas, o chororô do câmbio diminuiu um pouco, mas, enfim, você tem um país que tem várias empresas globais que atuam no mundo inteiro, mas parece que o coro empresarial nosso é sempre para fechar, assim, com medo desse novo. Aí, como que o senhor vê isso e o futuro disso? Quem esses novos que estão vindo, qual que é a visão sobre as oportunidades e não só os problemas que a globalização e a concorrência, principalmente com os asiáticos, trazem? Olha, é uma boa pergunta, sabe? Isso já foi assim, esse medo já houve em extensão maior, sabe? Mas eu acho que... Eu sou conselheiro da Ambev, né? E não é por eu ser conselheiro da Ambev que eu vou falar o que eu vou falar aqui, mas eu acho que a Ambev fez uma grande contribuição ao nosso país, né, internacionalizando, né, e indo lá para a Ambev, comprando a Anheuser-Busch. Eu acho que isso aí foi assim, um marco histórico para o empresariado brasileiro. Sabe? Porque eu, como consultor, ouço muito isso de vários empresários, o seguinte: eu quero ser a Ambev da construção, eu quero ser a Ambev dos bancos, eu quero, entendeu? Então, esse exemplo, eles mostraram é possível para o brasileiro ir lá para fora, internacionalizar e ganhar o jogo. Você entendeu como é que é? Então, foi muito importante isso e tem muita gente trabalhando para isso. Não sei se já é o ideal, mas a cabeça mudou, sabe? A cabeça mudou bastante, para a nossa alegria. Ô, gente, muito obrigado a todos.